Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama Goiás. E o panorama desta semana está incrível, pessoal. Na verdade, vamos dar continuidade no assunto que falamos sábado retrasado, né? Que repercutiu positivamente, então recebemos muitos feedbacks nas redes sociais. E para dar continuidade, hoje eu tenho mais uma entrevistada, né? Na verdade, essa noite eu convidei a doutora Ana Fiorino novamente, que é advogada especializada em Direito das Mulheres, e a Geisa Benner, ela que faz parte do comitê, né, da violência contra as mulheres. Sejam bem-vindos. Obrigada, muito obrigada. Para iniciar, eu gostaria que vocês se apresentassem para o nosso público aqui, olhando para a câmera número 1. Bom, eu sou Ana Carolina Fleury, eu sou uma advogada, sou especialista na defesa de mulheres, mães e crianças, porque a violência, quando a gente pensa nesse recorte de gênero, atinge principalmente esses três grupos prioritariamente. E a Geisa, seja bem-vinda. Acho que é a primeira vez que nós falamos aqui no estúdio, né? Eu sou Geisa Benner, eu sou líder do Comitê de Combate à Violência contra a Mulher, no Grupo Mulheres do Brasil. E hoje tem assunto para mandar parar. Inclusive, recebi 2 blocos, porque esse assunto é de tanta relevância, né? Eu fiquei assustado, mas positivamente, da última entrevista nossa, que foi eu e a Duda estava comigo aqui também. E quero deixar um abraço para a Duda, né, que hoje não pôde estar comigo aqui na bancada, mas foi incrível essa repercussão. Então, teve muitas perguntas de internauta. Aí eu comecei a analisar, eu disse, gente, não é uma pergunta boa, e fui estudar o assunto. E eu vi as diversas formas que a mulher pode ser violentada. Então, a gente trouxe vocês aqui hoje para a gente meio que debulhar esse assunto. Eu queria iniciar aqui, então, pessoal, o nosso bate-papo hoje com a Geisa, para falar um pouco mais sobre esse trabalho que ela faz lá junto ao comitê, como que é essa procura e como está isso nos dias atuais. Por incrível que pareça, o feminicídio e a violência contra a mulher só está em escala crescente. A gente fala, o pessoal está antenado, o pessoal está ali todo no digital, todo maduro, né? Mas nada disso. Infelizmente, a questão comportamental, a masculina, no caso, está muito a desejar. E ninguém é dono de ninguém, né? Não. E a mulher tem que estar onde ela quer, né, Geisa? Exatamente. Eu entrei no Grupo Mulheres do Brasil porque eu sempre tive vontade de falar sobre o assunto. Inclusive, Jorge, é a primeira vez que eu vou comentar e falar publicamente em algum programa de TV que eu sofri violência sexual e outros tipos de violência aos 14 anos. Então, eu sempre tive vontade, mas só depois de 26 anos que eu consegui dar o primeiro passo de poder falar sobre isso abertamente para outras pessoas. E hoje eu entrei como líder no comitê. A gente faz diversas ações dentro do Grupo Mulheres do Brasil, tem várias frentes que a gente trabalha lá. Educação, empreendedorismo, combate à violência, igualdade racial, tem vários outros, né? Porque legal também, pessoal, não é apenas ajudar a mulher, porque geralmente elas são muito reféns, principalmente da questão financeira. Então é bacana esse ato de vocês, porque vocês meio que resgatam a vida social, faz essa reinserção social, né, Geisa? Exatamente, porque é muito difícil, a gente se sente culpada, a gente sente vergonha de falar sobre o assunto. E não a gente não tem que ter esse medo, a gente tem que verbalizar isso, tem que conversar, tem que buscar ajuda para que a gente consiga aí se reerguer, se colocar de novo numa vida que a gente merece, né? A gente não pode deixar, como você disse, são vários tipos de violência, então não é só a física, elas têm várias violências emocional, patrimonial, entre outras, então é importante a gente falar sobre o assunto, né? Obrigado. E para dar continuidade, são vários tipos de violência. A senhora pode citar alguns deles que não tão convencionais, infelizmente, né? Com certeza, e é um ponto muito importante. Quero começar te agradecendo pelo convite novamente. Obrigado. É um prazer estar aqui. A gente tem que partir do primeiro ponto, que é o seguinte, Jorge, o que a Lei Maria da Penha e o que o nosso direito considera como violência. Na Lei Maria da Penha, a gente tem 5 tipos. Então, a violência física, a violência moral, sexual, psicológica e patrimonial. Isso quer dizer que, para pedir uma medida protetiva, para entrar com processo, para configurar um crime, todas essas violências são consideradas. E violência não é apenas a violência psicológica ou a violência física, não é apenas o que deixa marca. Ainda que seja violência física, muitas delas não deixam marca. Sufocamento,
enforcamento, esse tipo de situação. A gente tem chantagens emocionais, humilhações do dia a dia, aquela piadinha que a gente acha que não tem o menor problema e que, na verdade, está ali numa escala de violência que tende a crescer. Vai depreciando a mulher, né? E esse depreciar acaba minando a autoestima da mulher, né? Ela fica mais insegura para tomar alguma atitude, para romper esse ciclo de violência. Então é muito delicado e é importante que a gente consiga entender que essas violências são muito além daquelas que a gente pensa aí geralmente no dia a dia, né? E é muito comum, quando tem engasguei, gente, que é tão delicado o assunto, a gente tem que ter formular bem a pergunta para que as pessoas não interpretem mal. Quando a mulher chega a procurar essa ajuda, né, essa ajuda jurídica, já chega num estágio insuportável, né? Muitas vezes sim. Hoje a gente tem uma cultura, por exemplo, no escritório mesmo, em alguns movimentos que a gente participa, de conscientizar. Ou seja, para não esperar que a mulher aguarde até ficar insustentável. Até porque muitos dos direitos, muitas provas se perdem nesse de esperar demais também. Então a nossa orientação é de conscientizar mesmo para que a mulher possa pedir ajuda. Mas se pediu ajuda, é isso que importa. E daqui a pouco eu vou voltar com a senhora para poder falar como construir essas provas, que é importante também, tem várias formas de você construir essas provas sem você afrontá-lo, né? O Joãozinho lá, o bonitão. Geise, e como é que é feito esse acolhimento lá no comitê? Como é que acontece? Como as pessoas podem estar entrando em contato? Como é que é feito esse acolhimento? No grupo, como a doutora falou, a gente também foca muito na prevenção, né, e na informação, para que a gente consiga trazer essas informações para elas, que a gente tem, inclusive a gente trabalha com violentômetro, que eu até trouxe aqui, para depois, se você quiser saber, que existem várias fases, né, da violência. Então, a gente trabalha muita conscientização no Grupo Mulheres do Brasil e, claro, quem quiser pode também entrar em contato com a gente através do Instagram, através do site, para pedir esse apoio, para pedir essa ajuda. E, claro, né, tem os outros canais também de apoio hoje em dia, que elas podem entrar em contato para poder ter esse apoio. Graças a Deus. É só uma questão de curiosidade também e para o nosso público poder entender. Existe uma equipe multidisciplinar? Como que é feito esse trabalho lá do comitê? Então, a gente fala que a gente não inventa a roda, né? Nós temos os comitês que trabalham as frentes e a gente busca ações e projetos que já estão em andamento. Então, a gente trabalha, nós somos voluntárias, então a gente trabalha dentro desses projetos. Então, a gente trabalha com palestras, com movimentos que já existam. Então, a gente vamos focar naquilo que já existe para fazer bem feito e poder dar a nossa parte ali, né, apoiado da nossa maneira. Direcionando para uma reinserção social digna, né? Exato. E todo mundo deve viver com tranquilidade, com dignidade. E eu acho que a mulher, né? Não só a mulher, né? Hoje em dia, graças a Deus, o depoimento do vizinho, do colega lá de serviço, quando a coleguinha lá fala dessas, que geralmente elas têm alguém que elas confidenciam ou que elas, como fala, comentam, né? Então, vamos ficar atentos aí também para ajudar o próximo. Tem várias formas de nós ajudarmos o outro sem interferir na vida deles. Mas daqui a pouco eu vou voltar no próximo bloco para a gente falar um pouco como você pode colher essas provas, né, tranquilamente. E a Geise também falar um pouco mais como faça para que você queira estar participando. Ela vai deixar aqui todos os contatinhos aqui do Instagram, das redes sociais. Enquanto isso, eu vou dar um intervalinho e volto já já.
Cabelo é líder de transplantes e tratamentos capilares no Brasil. Além de transplante capilar masculino, feminino, de barba e de sobrancelhas, oferece mais de 20 tratamentos inovadores. Investimos em uma tecnologia de ponta e um corpo médico do mais alto nível para abraçar todas as causas capilares. Tudo isso a partir de um atendimento humanizado e personalizado. A sua saúde capilar também merece cuidados. Então agende agora uma avaliação gratuita e descubra o tratamento ideal para você. Piscou, já estou de volta. E falar em relacionamento, né? Falando um pouco de violência, vamos falar de coisa boa também. O Hotel Quat está com uma promoção bacana, pessoal, por dia dos namorados aí. Então vocês entrem em contato com o Hotel Quat, Quat Hotel, né, no Instagram. E vem o tema Rosas, Versos e Vinhos. Vai curtir o dia dos namorados lá no hotel, tem muita coisa boa. Procura o pessoal aí que eles te atendem com a maior facilidade. E dando continuidade aqui ao nosso bate-papo hoje com essas duas queridas, primeiro eu quero fazer um desabafo. Né? Até um recado para você que está nos assistindo. Se você sabe, tem um vizinho, alguém que você não conhece sofrendo violência, seja lá de qual forma for, não só para denuncie. Hoje as políticas públicas são mais tranquilas, né? Você pode ser anônimo. E quem é violentado também, mesma coisa, crie coragem, vai denunciar, se liberte, vai ser mais feliz. E por falar em libertar, doutora, você já pegou o assunto já totalmente bagunçado. Acredito que o comitê lá, o movimento da Geisa pega nesse primeiro momento, né, Geisa? Sim. A gente faz esse acolhimento, né? Como eu falei, a gente, na verdade, o grupo ele é focado em trazer a informação, né? Claro que receber essas pessoas também, mas é mais na parte de educação. O importante é levar direcionamentos, né? Exato, né? Incentivar que a pessoa consiga falar, né? Ou comunicar, não, como sair fala? Desse refém, né? Isso, sair, denunciar, desculpa era a palavra. Então a gente faz esse acolhimento, traz essas informações e incentiva a fazer a denúncia, né? E você pode repetir o Instagram, as redes sociais de vocês? Sim, Grupo Mulheres do Brasil Go. A gente é o núcleo de Goiás, né? O grupo ele é um grupo nacional, tem mais de 130 mulheres hoje dentro do grupo. Ele foi criado pela Luísa Helena Trajano, do grupo Magazine Luiza, e a gente é o núcleo do Goiás. O bacana, porque eu pontuei as redes sociais, porque você está sofrendo violência aí, né? Você é mulher e você se sente refém, né? Refém financeiramente. Lá tem vários projetos, vários direcionamentos para que você tenha essa reinserção social sem depender do machão aí. Né? Doutor, e falar esses machões, é complicado lidar com isso, né? Porque lá no fundo mexe com a gente, mãe. Essa emoção, a gente vê tanta gente sendo abusado e fica refém. Fica. Igual você falou, fica vulnerável, né? Exatamente. Violência, você está dentro de um ciclo, te torna vulnerável, não tem como você estar num ambiente violento, sofrendo violência sistematicamente, e a sua autoestima, o seu psicológico se manterem o mesmo. Isso é absolutamente inviável. Então, é necessário que as mulheres busquem mesmo ajuda, seja em grupos que são tão importantes quanto o Mulheres do Brasil, quanto procurem políticas públicas, né? O Estado tem algumas, o município também tem algumas. Então, é importante que as mulheres tenham informação, porque só com a informação elas não sabem que isso é possível. E não só mulher não é só o homem que agride mulher. Existe a violência de mulher contra mulher. Igual já vi casos em telejornais em que adolescentes eram violentados pelos pais. Igual essa semana teve lá, né, esse fato, eu não gosto de externar mais esse assunto, que aconteceu aqui na cidade. Então, os pais totalmente coniventes. Então, a mulher também, ela abusa também, né? Com certeza. E o nosso ordenamento jurídico, a Lei Maria da Penha, ela diz justamente isso, que o autor de violências pode ser tanto uma mulher quanto homens. Então, a gente tem muito costume de pegar caso entre duas mulheres, mãe e filha, avó e neta, sobrinhas e assim por diante. Vou aproveitar o gancho, queria que você explicasse para nós como configura-se a Lei da Maria da Penha, que nós sabemos que tem que ter um vínculo todo aí. Não é apenas um homem agrediu a mulher e a Maria da Penha. Não, senhor. Tem que contextualizar, não é isso? Exatamente. Como é que funciona? A Lei Maria da Penha, ela funciona para violência doméstica e familiar contra a mulher. Doméstico e familiar quer dizer que você tem que estar em um ambiente que é considerado a sua casa, a sua residência, a sua habitação. Isso não necessariamente é exatamente a sua casa. Isso pode ser estendido, por exemplo, para uma casa de uma vizinha, para a casa do seu pai, para a casa de outra pessoa, para o seu trabalho. Vai depender muito da relação.
E a relação doméstica e familiar, família também, é importante que saiba, Jorge, que família não é só a família consanguínea. Pode ser a família de consideração, pode ser a pessoa que é família por meio de um contrato. Por exemplo, união estável é um desses exemplos. Então, a gente precisa que tenha esses fatores para que a Lei Maria da Penha seja aplicada. Lembrar sempre disso, violência doméstica e familiar contra a mulher. Se não é um caso desse, a gente tem outros tipos de leis e outros artigos no próprio Código Penal, por exemplo, que dão conta da situação de violência. Eu vou fazer um exemplo que, hipoteticamente falando, tem uma pessoa que trabalha com a outra, uma mulher e um homem. Né? Então, eles têm um vínculo lá de anos na empresa. Se ele agredir ela... Depende. Aí vai depender, Jorge, porque Do vai vínculo. olhar do vínculo, Nem exatamente. se vê esse vínculo diário, não configura pela Maria da Penha. Provavelmente vai configurar, já existe jurisprudência nesse sentido, mas é necessário analisar caso a caso. Por isso que a violência doméstica é tão singular. Já configura. Não, e é tão singular, né? Porque vai depender dessa análise de cada caso. Não tem como a gente colocar tudo no mesmo balaio. Tem relação de trabalho que a gente vai conseguir. Por exemplo, e se nessa relação de trabalho houve uma situação de abuso, ou essa pessoa já teve algum tipo de envolvimento, aí a gente tem mais facilidade para aplicar. E se não tiver essa relação íntima de afeto, como é que a gente vai comprovar? Então vai depender muito, inclusive, das provas que a gente tiver. Entendi. E estamos quase chegando ao final. Eu queria te parabenizar, Geisa, pela coragem, né, de você ter externado isso aqui para todo mundo, né? Nós estamos falando em média com 3 milhões de telespectadores. Parabéns pela sua coragem. Pessoas igual você incentivam outras pessoas a sair desse ciclo vicioso. E, além de parabenizar, eu queria que você fizesse uma fala, né? Até mesmo orientando essas pessoas que criem coragem, que façam isso que você fez. Demorei um Isso é pouquinho, depoimento, né, para Jorge? saber quanto é libertador. Mas a hora tem que chegar, né? Eu demorei muito tempo, mas depois que eu falei, me senti tão bem. E eu... Você outra mulher. Porque você é um mulherão. Empoderada, bonita, bem resolvida. Só vejo você linda por aí na sociedade goiana. Então, nunca passou pela minha cabeça. Para vocês terem noção, não tem identidade. Não. A violência não tem identidade, ela não tem ciclo social. Não. Né? Não tem, né, Geisa? Claro que afeta mais as mulheres negras, né, doutora? Exato. Mas eu sou um caso que estou aqui para dizer que não é só, né? E que a gente está vulnerável. A minha agressão, ela foi várias, ela não foi uma só, inclusive parental. E para mim foi muito difícil. Eu levei muitos anos para conseguir falar sobre isso, externar isso. Mas eu acho que é muito importante. Hoje eu me sinto muito bem, porque de alguma maneira eu vou incentivar outras mulheres que estão passando por isso a falar, a buscar ajuda, que eu acho que é muito importante. É isso, assim, eu estou muito feliz, grata pela possibilidade. Quando você chamou essa semana, eu falei assim, será que eu falo, será que eu não falo? Mas tem que falar, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, a gente buscar ajuda, né? Então, isso vai dar gatilho para muitas pessoas se vai. libertarem, eu tenho certeza. Tomara. Ainda vai colocar uma mulher bonita, bem decidida, profissionalmente certo. Deu. Então, A gente busca dar certo, né? Não é É. fácil. Eu corri muito para poder ficar bem E é chegar bacana, onde eu cheguei. a sua história tem tudo a ver com o contexto que você trouxe para mim hoje, né? Sim. De buscar essa ajuda, de se encontrar. Claro que não é do dia para a noite, leva um tempo, né, Geisa? Demora muito tempo. Demorou 26 anos, né? Estou com 14 anos que eu sofri. E poucas pessoas sabiam, assim, da minha relação. Inclusive, meu marido ficou sabendo há pouco tempo. Mas era vergonha de falar, de externar. Então, acho que esse é o primeiro passo. Eu tô no caminho, tô aprendendo, tô querendo ajudar outras mulheres, estudar, poder aproveitar esse momento que eu tô no grupo também para ter conhecimento para poder ajudar outras mulheres. Muito obrigado, Eu que parabéns. E eu já sou seu fã, estou muito mais ainda. Pela sua Obrigada, coragem, pela sua atitude. Tenho certeza que várias mulheres que estão assistindo possam estar libertando nesse momento por conta de sua fala. E a senhora, doutora, mais uma vez, muito obrigado. Nosso tempo estourou, mas muito obrigado. Imagina, sou eu que agradeço, estou sempre à disposição. E você está me assistindo pela PUC TV, não saia daí que eu volto já já.
Cabelo é líder de transplantes e tratamentos capilares no Brasil. Além de transplante capilar masculino, feminino, de barba e de sobrancelhas, oferece mais de 20 tratamentos inovadores. Investimos em uma tecnologia de ponta e um corpo médico do mais alto nível para abraçar todas as causas capilares. Tudo isso a partir de um atendimento humanizado e personalizado. A sua saúde capilar também merece cuidados. Então agende agora uma avaliação gratuita e descubra o tratamento ideal para você. E aí, pessoal, a Mara de hoje tem um convidado muito mais do que especial. Estamos aqui com o maravilhoso Hernani Coelho, que além de gestor empresarial, é aquela pessoa que sabe criar, cuidar de empresas, entende tudo de finanças e ajudou muitas pessoas nesse sentido. Também é um exemplo para mim no mundo do Givers Game, no mundo corporativo. Então eu quero te agradecer, Hernani, muito obrigada, tá? Se eu fosse falar o seu currículo todo aqui, a gente passaria muito tempo. E agora eu quero que você fale um pouquinho sobre você, se apresente, por favor. Mara, só de escutar isso já fica emocionado, né? Eu sou Hernani Coelho, eu sou proprietário da Proativos, uma empresa de gestão e consultoria empresarial. O que a gente faz é consertar a empresa, né? Entender, ver como é que é o processo. Porque às vezes você acha que tem um problema pequeno, um problema grande, e isso faz com que a gente entre lá e conserte, veja o processo, se é administrativo, econômico, financeiro, marketing, essa é a ideia da gente. Achei massa, legal a apresentação. E de onde que veio essa expertise? Quanto tempo, né, nesse mercado? Quanto tempo cuidando de empresas? Eu sou professor, então, como professor, você vive gerando conflitos, né? Contornando conflitos, tanto no ensino médio quanto no superior. E depois que eu entendi de tudo que deu errado, assim, que a gente entendeu mexer com dinheiro, dia 11 de abril de 99, nasceu a minha primeira empresa. Naquele negócio de como eu posso ajudar os outros. E nessa brincadeira, de lá para cá, eu fiz outros cursos, né? Sou matemático, sou economista, sou contador. E a ideia de entender negócios e ajudar empresas, aí não parou mais, aí não teve mais como segurar. A gente sabe que uma empresa bem-sucedida, né, traz muitos benefícios para a sociedade e o contrário também, né? Quando uma empresa começa e não dá certo, os prejuízos emocionais, os prejuízos financeiros são intensos. Como é poder ajudar diretamente essas pessoas, realmente fazer o trabalho ali bem feito? Qual a sensação? Mara, um grande problema que a gente vê quando tem essas empresas é assim, nós não somos preparados para isso. Muitos empresários se tornam empresários, ou pela necessidade, ou porque teve uma boa ideia, mas ele às vezes não tem essa capacitação. Então, ele começa a bater cabeça, tentativa e erro. Umas coisas dão certo, outras não. Aí, quando aparece alguém para ajudar, né, alguém para dar um caminho, um norte, fazer um planejamento estratégico, programar, entender números, a função nossa é essa. Mas é porque o empresário não está sendo preparado. Até as faculdades mesmo não estão entregando tantas pessoas preparadas para aquilo. Às vezes administradores que não tenha tanta competência no mercado. Não é que a faculdade não entregou. Ele também não tem essa habilidade. Né? Porque ser empreendedor é diferente de ser empresário. Ser empresário é dono de uma empresa. Agora, ser empreendedor é achar uma solução, descobrir uma solução para um problema, trabalhar num negócio. Isso não acontece muito, então isso é um problema. Reza a lenda que você chega numa empresa, quando você chega você já sabe, aqui o ponto é esse, isso aqui dá certo, isso aqui não dá. E que inclusive agora tem uma empresa que direciona, que cria novas empresas, é isso? Não, mas isso já é folclore. Todo mundo acha que é igual arquiteto, né? Você leva o arquiteto na sua casa e já começa, olha, não fica olhando não, isso aqui foi uma adaptação. Com a gente acontece também, né? Você chega numa empresa, a pessoa já começa. Nani, eu sei que está errado, né? Mas não olha não. Isso acontece muito. É muito bom você entrar e ver o negócio, entender o negócio. Não é porque uma empresa é de um jeito que vai dar certo ou de outro jeito que vai dar errado. Cada empresa é como se fosse um ser vivo. Né? É ruim quando ela quebra porque muitas pessoas estão envolvidas, os donos, os funcionários, mas cada empresa tem o seu padrão, cada empresa tem a sua regra, tem a sua cultura. O que a gente tem que fazer é adequar essa cultura a uma maneira mais eficiente disso acontecer.
tanto financeiro quanto administrativo. Mas acontece muito isso de gente não quer mostrar, não quer me contar as coisas, mentir um pouquinho, só para a gente não ficar triste, mas não adianta nada. E as pessoas que realmente querem saber um pouco mais, que gostariam de ter uma consultoria contigo, onde que elas te encontram? Como que eu fico sabendo ali? Como que eu tenho um contato contigo? Tá, hoje, para falar com a gente, você tem o Instagram, né? Hernani Coelho, com EE. Tem a empresa Proativos _gestão, né? Entrar em contato com a gente, que acho que são os mais fáceis hoje, né? A gente está trabalhando também com marketing, mas basicamente é falar comigo pelo Instagram ou celular também, né? A gente tem o número da empresa, que é 8164-8181. É tudo 81 aí. E agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil. Ó, bora. Por que a sua empresa é diferente, ou por que a sua consultoria é diferente, ou por que eu devo procurar o seu trabalho? Tá, você deve procurar meu trabalho porque a função hoje da Proativos é hoje e sempre vai ser aquela empresa de gerar negócios, gerar novos negócios. Eu tenho a fábrica de empresas, que é uma empresa que cria empresa para os outros. Agora, a Proativos, ela existe para consertar. Se a sua empresa está com problema, antes de ela acabar, ou antes de você endividar mais, porque às vezes você acha que o problema é financeiro e talvez seja administrativo, você tem que procurar uma ajuda. Entendeu? Você não vai no médico quando você está com problema de saúde? Sim. Você não tem um problema jurídico, você não vai no advogado? Tá, e se a sua empresa tiver com problema, você vai procurar quem? Você vai procurar... Não só eu, existem várias empresas também que fazem isso. O que a gente tem de diferencial? Nosso diferencial é a minha preocupação maior em atender aquele pequeno empresário, aquele médio, grande também, a gente tem vários clientes grandes, e a gente atende o Brasil inteiro. Então, tem espaço para todo mundo e o Brasil inteiro tem empresas precisando de ajuda. E conforta muito saber que você consegue olhar para cada uma e manter essa cultura, que foi como você disse, né? Saber que cada empresa tem sua especificidade e ali dá um olhar mais carinhoso e mais atencioso. Claro, porque é um negócio, né? Ali é uma vida, é uma família. E eu não tenho que mudar isso, eu tenho que adequar, consertar aquilo que não está legal. Agora, acontece também de chegar e falar, não vai dar certo, vamos ter que fechar. Qual a melhor maneira de fechar? Qual a melhor maneira de sair do negócio? Porque, às vezes, vender, muita gente procura a gente para vender a empresa. Então, eu tenho hoje muita gente procurando, eu quero vender, eu quero desfazer. A gente tem empresários que querem adquirir. Apresento os dois, porque, para mim, o importante é que aquela empresa está viva. Se ela estiver viva, ela vai me referenciar, ela vai falar de mim, vai ver o nosso negócio funcionando. E é isso que importa. Eu tenho as minhas empresas, né? Além da Proativos, mas essas empresas também são fomentadas nesse sentido. Gerar negócios, gerar dinheiro, porque tem que ter um foco, né? E o foco é dinheiro. Exatamente. O foco é dinheiro e o que você falou, né? Se manter vivo, se manter no mercado e, principalmente, né? Para algumas pessoas, saber o que está fazendo, saber o que está produzindo, o que realmente está acontecendo, o que realmente está gerando, porque muitas pessoas não têm consciência da produção que tem ou dos custos, né? Como a gente já conversou em outras situações. É comum acontecer da pessoa não ter noção dos custos da empresa? Eu sempre conto essa porque, não vou citar nomes, é óbvio, né? Uma empresa procurar a gente, é uma empresa da 44. E ela vendia um determinado produto. Ela vendia quase 5.000 peças mês. Ela chegou para mim assim... me chamava de professor, né? Ela foi minha aluna, a filha dele. Ele falava, professor, eu vendo 5.000 peças mês. Olha que legal, e eu tô quebrado. Eu falei, cara, então vamos entender se o seu problema é esse mesmo. Quando a gente entrou e foi avaliar tudo, quando eu fiz o preço de custo e o custo da empresa e o preço de venda, ela vendia por R$5 abaixo do preço de custo. Gente, Moral da história, quando mais ela vendia, pior ficava. O que aconteceu? Ela quebrou, é óbvio, não dava mais tempo de recuperar. Criou-se uma nova empresa com um novo projeto e o lucro desse dinheiro está quitando o anterior. Porque não vai deixar rabo aí, né? Gente, não vai deixar nada. Esse papo está maravilhoso. Eu vou te agradecer de novo, Hernani, por ter aceitado. Infelizmente, o tempo é curto, né? Nosso programa está chegando ao fim. Né, mas semana que vem tem mais. Mas eu vou te agradecer. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Está de portas abertas, ok? O prazer foi meu. O que precisar de mim, pode contar. Muito sempre. obrigada.